Alô, irmãos, irmãs, em Cristo Jesus, Pai, graça e misericórdia, seja com todos nós, neste dia, é o 28 de agosto, de 2023, graças a Deus, ao nosso Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, por Jesus Cristo, damos graças a Ele, por tudo que Ele nos tem feito, por tudo que Ele nos tem dado, pela vida e pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento, que Ele nos tem dado acerca da sua congregação, da eclésia, chamados para fora, do mundo, para darem testemunho do sacrifício que o Senhor Jesus fez ali no madeiro, derramando seu sangue precioso para a redenção da criação da humanidade. Graças a Deus. Esse é o fundamento da nossa fé, irmãos? E da nossa esperança e das nossas obras, Amém, graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, com a história. Nós estamos falando aí de um pouco da história da igreja aqui em Fortaleza, e outras localidades, com quem a gente tem comunhão ou teve comunhão, acerca do verdadeiro evangelho, acerca do entendimento que temos acerca da igreja, do evangelho, Então nós estávamos falando que lá no bairro Olavo Oliveira, havia lá uma reunião na casa do Isaías, não é isso? Aí se reunia ali aos domingos, à tarde, os donos da casa, o Isaías, a Aurenice com a sua família, o Cordeiro também se reunia lá. O Cordeiro morava lá perto, inclusive, o Francisco e a Alzeni, o seu Odilon e o Raimundo, que era um jovem que acompanhava o seu Odilon, a irmã Margarida, os irmãos lá, o Carlos e a Helenilda, a Antônia, o Ivo, a Toinha, a Sandra, a Irismar, o Arimateia, o José, o Raimundo, outro Francisco Moraes também se reuniu, Edinalva, tinha o Albertino, o Paulino, outro Raimundo aqui, a Raí, a irmã Geralda, que era a mãe do Cordeiro, o Orlando com a Mariá, familiares aí da Carmen Lúcia também, a irmã Maria, a Verônica, a Carmen Lúcia, o Edmundo e a esposa dele, Então era bastante gente, eram uns 40, 50 irmãos que se reuniam lá aos domingos na casa do Isaías, E lá na Vila Manuel Sátiro, na casa do Jaime Júnior, Jaime e a Zilma, havia as reuniões aos sábados à noite, E lá se reuniam o Elias, com a sua família, a Abigail, sua esposa, Isaías com a Abigail, sua esposa, e suas famílias lá, Suas filhas, Eliane, Eliane, Lieuda, Eliana, o Eliseu, o Zé das Sandálias, o irmão do Zé das Sandálias, o Sebastião, a Maria Elizabeth, Maria Olinda, a Dolores, Josias, a Anita, Fanilde, a Jô, a Meire,
o Francisco, Jamil, Regiane, Paulino e esposa, Raimunda, uma idosa, né, que frequentava lá as reuniões, que participava, né, como membro, né. Então os irmãos estão vendo aí que pelo nome das pessoas, né, a maioria aí não perseverou, né, se separou de nós, por causa aí de várias coisas que aconteceram, que nós vamos falar algumas delas, né. Então, a partir de fevereiro de 1989, né, com a chegada do Antônio Gerard e da sua família, aí foi combinada uma reunião lá na localidade, né, do Bom Jardim, né? E lá se reuniam outros irmãos, né, a Conceição, a Neuzinha, além do Gerard, né, com a Luzia, e a irmã Luzia, mãe dele, e a avocada, que é a avó dele. Então tinha a Conceição, a Neuzinha, né? A Bete com o marido dela, né? O Fernando, a neta, a esposa dele, a Fernanda, né? Heloísa, o Manezinho, né? Depois, que é o pai do Gerard, o Assis, o Luiz Jovem, né? Maninha, Leni, o Paulo, né? Com a Irene, né? Tetil, Alzani, né? Na localidade. E depois a gente criou uma reunião lá na Caracuzinho, né? Havia uma reunião na Caracuzinho também, né? Onde se reunia o Mauro com a irmã Meire, né? Aí tinha lá o Araújo também, né? A Francisquinha, a Darlândia, né? A Raimundinha, o Luizito, né? A Adalta com o Francisco, esposo dela, a irmã Lúcia, o Cleiton, o Domingo, a Débora, o Afonso, Antônio da Mangueira, né? O Orlando, Meire, Helena, Pedro, Fernando, né? Beto, Célia, Isaías, Mazé, Dornelles, Hélio, né? Então esse povo todo aí que a gente está se lembrando, né? Depois na localidade da Cidade Nova, né? Houve a reunião também lá, né? Que hoje é o Ayrton Senna, né? O bairro. Se reunia lá o Pedro, né? A Antônia, o Agesso, Francimara, a Fátima, o Francisco, o Raimundo, o Joaquim, o Zé Milton, Nilda e outros que a gente não se lembra, né? Os irmãos depois podem nos ajudar aí a lembrar outros irmãos que participaram da comunidade, né? Ali. Aí em 1991, no final do ano, o Isaías e eu, né, o Hernani, nós empreendemos uma viagem para visitar os irmãos lá na Bahia, né? Aí a gente foi na Bahia, em Minas Gerais, no Espírito Santo também, né? Aí a gente esteve em Eunápolis, Teixeira de Freitas, Itamaraju, Medeiros Neto, né? Além de outros locais lá na Bahia. E a gente ficou conhecendo, né? Eu, pelo menos, fiquei conhecendo muitos irmãos nessa viagem, né? Na Bahia, Minas Gerais, no Espírito Santo, entre eles o Sivaldo, né? Certo? E no início de 92, os irmãos em Fortaleza estavam caminhando, né? De maneira firme e sincera, todos esses irmãos aí, a maioria deles, né, que estavam aí, né? Como se viu pela lista dos membros da igreja, mais de 150 irmãos estavam em comunhão em Fortaleza, né? E aí o irmão Afonso foi separado, né, para o presbitério, né, lá no Caracuzinho, certo? E logo no início do ano, 92, teve um acontecimento, né, fatal, né, que dividiu os irmãos e a igreja quase desapareceu, né, Fortaleza, né?
Os irmãos se decepcionaram com as coisas que aconteceram. Essa divisão foi uma divisão profunda, né? E depois a gente vai falar sobre isso amanhã, se Deus quiser. Não vamos falar de detalhes, vamos só citar, né? Pai seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.